Missionária Camila Barros. É carioca, casada com o pastor Eduardo Gonçalves, onde juntos congregam na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, Rio de Janeiro, tendo como pastor Silas Malafaia. Aos 12 anos, se entregou ao Senhor e ministrou pela primeira vez aos 16. Casou-se aos 18. Foi ordenada missionária pela igreja aos 20. E aos 22, abriu mão de sua carreira profissional como analista na área de TI, para dedicar-se integralmente à pregação do Evangelho. Recentemente consagrada ao ministério pastoral, em julho de 2019, prepara-se para celebrar seus 10 anos de dedicação integral ao Ministério da Palavra, onde tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus, dentro e fora do Brasil. Carismática, dona de um sorriso contagiante, tem sido uma referência para a nossa geração. Vamos receber com gratidão, amor e alegria, pastora Camila Barros. Vamos receber com gratidão, amor e alegria. Vamos nos colocar de pé, a querida pastora Camila Barros. Que isso, gente? Isso tinha que ser proibido, sabia? Pode deixar que eu dou conta aqui. Dou. Gente, que coisa extraordinária. Está aqui Raquel, pastora Raquel, que é minha testemunha. E não me deixa mentir, não estou falando porque estou aqui, porque fui impactada com esse vídeo, não. Mas eu falei hoje, há um tempo atrás, me pediram, né, que eu fizesse assim um releasezinho sobre essa carreira, para ser publicada numa revista. E aí eu coloquei, e hoje não foi, Raquel, que é exatamente o que a narradora aqui leu. Eu perguntei, eu não imaginava uma coisa dessa aqui. Gente, olha como eu emagreci, diga aleluia. Nossa, eu estou maravilhada. E sabe o que é bacana demais? Porque como foi mostrado aqui no vídeo, eu vou fazer, na verdade o mês de julho já é um mês comemorativo por 10 anos, de dedicação integral ao Ministério da Palavra, e poder celebrar isso com vocês hoje, nesses 10 anos de Conferência das Mulheres, é profético, não é? Vamos aplaudir ao Senhor com vontade mesmo, por nos permitir momentos como esse. Nosso Deus, eu estou feliz demais, demais. Podeis assentar, eu não quero cansar vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Quero louvar a Deus por essa igreja. Missão da Fé tem sido uma igreja que está guardada no meu coração e está nos destaques do meu Instagram também, porque não é uma igreja normal e eu tenho tido a oportunidade de estar aqui já algumas vezes, há alguns anos. Meu Deus, vejo Deus agindo nesse som. Aleluia. Te amo, Jesus. Obrigada, sonoplasta. Valeu. Show, 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 ficou maravilhoso. Então, para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder retornar a essa casa numa data tão festiva como essa. Quero louvar a Deus pela a vida da apóstola Glória, que não é clichê, é verdade, ela é de fato uma glória, né? Deus se manifesta com muita autoridade e poder na vida dessa serva do Senhor, e de tanta unção que tem na vida dela. Eu estou pedindo essa última que ela recebeu agora, que é a do emagrecimento. Veio com força, né? Tá linda, tá maravilhosa. Deus abençoe, louvar a Deus pela vida da minha amiga, pastora Amanda. Posso chamar assim, ela tem um coração puro, um coração entregue na obra de Deus, e as suas intenções são sempre sinceras. São o tipo de coisa que a gente discerne pelo Espírito, né? E a palavra de Deus diz que aquele que é do Espírito tudo discerne. E eu discerno isso na vida da Amanda. Poder chamá-la de amiga tem sido um presente, um bálsamo nessa caminhada. A gente não se vê sempre, não pode desfrutar de intimidade, de convivência como a gente gostaria, que é na vida de todo mundo que a gente gosta, né? A gente queria que fosse vizinho de porta, né? Mas é sempre assim. O vizinho de porta, a gente ora por ele. Ai, Jesus.
e o outro mora tão distante. Pelo menos na maioria das vezes é assim. Talvez não, vai ver que tem alguém aqui privilegiado dizendo: não, irmã Camila, minha vizinha é show, inclusive eu trouxe ela hoje aqui para o culto. Então você garra nessa vizinha porque é privilégio, né? Então eu quero louvar a Deus pela vida dela, do pastor Alexandre, do seu esposo, sua família. Quero louvar a Deus por esse ministério de louvor que sempre se supera. Elas são maravilhosas, eles são especiais. E eles também estão lá no meu destaque no Instagram, né? Eles botam a mão no meu rosto na hora de tirar foto. Se eles forem lá, eles vão ver. E é isso que faz ser tão especial, tão bacana. Deus abençoe a vida de todas vocês. Poder estar aqui. Irmã Camila, pregue logo, tome conta de sua vida. Vou agradecer todo mundo, vou falar o que eu quiser, porque eu estou aqui para agradecer ao Senhor. É culto de gratidão e ninguém vai me calar, né? Apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Romanos no capítulo de número 16, e se não me engano, se eu não estiver errada, ele cita aí de 22 a 32 nomes, fazendo somente menção de gratidão honrosa. Irmão, dizer que agradece, né, ou falar que ama, mas não manifestar isso em oportunidade, não é uma realidade, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. Então eu quero honrar a Deus por estar aqui, por poder participar dessa noite maravilhosa. Se eu não me engano, essa é a terceira ou quarta camisa que eu estou vendo, e que eu tenho também, a terceira, né? Então, tá lindo, cada vez vocês se superam, e isso aqui é maravilhoso. Deus abençoe de verdade, eu estou muito feliz de poder estar aqui, acho que é pelo terceiro ano consecutivo, não é isso? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você quer falar alguma coisa, Amanda? Quer trocar a pilha? Fica à vontade. Pode continuar. Ah, já está pronta? Ah, tá. Gente, enquanto ela vai terminando ali de trocar a pilha, deixa eu aproveitar essa oportunidade para fazer só uma coisinha. Dizer para vocês que eu trouxe alguns materiais. Eu tenho trabalhado com vestuário já há algum tempo e faço isso a fim de conseguir contribuir mais ativamente com a obra missionária em território nacional aqui no Brasil, tá bom? Então, quando você adquire algum desses materiais, você está entrando comigo em solo missionário. Não comigo diretamente, mas com bases missionárias consolidadas dentro da nossa nação. Gente que tem feito a diferença na obra missionária. Tem um queridinho delas que nunca fica de fora, que é o vestido do leão, estilo baby look, com leão bem coloridão, né? Eu falo pro pessoal e eles pensam que é brincadeira, mas não é, é verdade. Se você colocar um tênisinho com esse vestido e colocar um colete jeans, derruba 10 anos em qualquer idade. Qualquer idade. Se tiver 50, vão dizer que é 40. Se tiver 40, vão dizer que é 30. Se tiver 30, vão dizer que é 20. Se tiver... Ai, irmã, isso é forte. Tem esse outro, um modelo também mais colorido, mais estilizado para a galera que gosta de carregar fé no coração e no peito, mais polo, né? E tem essa última que, diferente do nosso modelo e da nossa linha, que costuma ser sempre mais esporte, ou mais esporte fino, né? Esse aqui não, irmão, isso aqui está puro luxo. Olha isso, olha esse brilho, gente. O que é isso, Brasil? Eu costumo brincar com o pessoal que fora dos outros modelos, esse aqui é aquela coisa menos discreta, né? É aquela coisa tipo assim, se não for para causar, eu nem saio de casa, né? Brincadeiras à parte, eu falo com a mulherada que é tipo assim: você quer brilho, filha? Toma brilho para você, amor, né? Você quer rosa pink na sua cara, né? Mas brincadeiras à parte, foi baseado em Provérbios capítulo 31, para mulheres que realmente precisam deixar o brilho do Senhor se manifestar e aparecer na sua vida, tá bom? Aí, irmã Camila, eu sou mais discreta, eu não gosto, eu entendo e respeito. Mas não fique esperando uma ocasião especial para você manifestar todo o brilho, toda a força, toda a alegria de Deus que há em você. Uma candeia não foi feita para ser colocada embaixo da cama, né? Mas para ser levada ao velador. Aí, irmã Camila, mas onde é que eu vou botar uma camisa dessa? Eu só vou da igreja para casa, da casa para a igreja. Ótimo, mostre para as pessoas que cada culto de celebração é uma festa ao Senhor. E deixa brilhar, deixa o Senhor brilhar em você, tá bom? Tem esses modelos aqui, acredito que tem outros. Teve uma irmã ali atrás que sussurrou para mim. Ela disse: Camila, tem GG? Minha filha, eu vou do XG. Às vezes a gente tem até plus size, até o PP. Por que, Camila, que você trabalha assim? Para quem é o PP? Para quem está na guerra, jejuando. Jejuando. Mas Camila, e para quem é o extra G? Para quem Deus já deu vitória. E para quem é o plus size? Para quem está vivendo um tempo de exaltação muito grande, né? Porque a palavra do Senhor diz que os que confiam nele engordarão.
né? Se tiver uma gordinha bonitinha do seu lado, diga para ela: isso é fé, minha filha. Isso é fé. Se tiver uma bem magrinha, diga para ela: estou contigo nesse propósito, desse jejum, Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 5, foi a palavra que o Senhor confiou ao meu coração como verdade para essa noite. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, gente, eu estou em 2 dias com 6 horas de sono, ou seja, dá 3 horas por noite. Então, se eu chamar Jesus aqui de Genésio, você me corrige. Você diz: não, irmã Camila, é Jesus. Não deixa eu errar, não. Vai me perdoando aí e interceda pela minha vida, porque eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me confiou. Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso de número 1 em diante. Oh, aleluia. Glória a Deus. Gente, são 9h30 agora, né? Tá certo? 9h30 agora? Quem aguenta ir com a gente até 10h25? Não dá, gente. Conferência menos de 1 hora da palavra. Não dá, não. Ai, irmã Camila, porque se eu não for, meu marido vai brigar. Ele já vai brigar agora. Então é melhor você ficar até o fim para Jesus fazer a obra. Não é? Se você tiver que sair, eu entendo. Não é verdade, mas eu vou tentar entender. Mas vamos lá. Lucas, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a toda a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Havendo trabalhado toda a noite. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que rompia-se-lhes a rede, de tal modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase, vem comigo e diga quase. Olha para alguém e diga quase. Quase ia a pique, e você diz amém. Bota a Bíblia sobre o seu colo, libera as suas 2 mãos e una com a mão da irmã que está aí assentada ao seu lado. Oh, aleluia. Não faça desse momento um momento esquisito. Não faça disso uma coisa estranha. Segure a mão dela com a firmeza de quem veio aqui fazer muito mais do que uma social. Segure a mão dela com a firmeza. Faça ela compreender que ela sentou-se ao lado de uma mulher de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo agora, suplicando que o Senhor fale conosco. Que Ele continue falando conosco. Que Ele fale mais profundamente. Interceda agora. Eu quero ouvir uma nuvem de intercessão subindo dessa igreja. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, fala conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz junto com as tuas filhas nessa noite.
e te glorificamos pela abertura dessa conferência, Senhor, maravilhosa. Como já diz o tema, estamos aqui para te agradecer, Senhor. Estamos aqui em gratidão, Senhor. O nosso coração, a nossa vida se inclina diante de ti e tributa ao Senhor toda a honra, toda a glória que é devida ao seu nome, Pai. Muito obrigada. Mas, Pai, como resposta de que tu tem te agradado deste culto, como resposta de que tu és um Deus extremamente misericordioso, cheio de compaixão, um Deus, Senhor, que não nos julga segundo as nossas falhas, mas que nos Senhor, que nos julga segundo as suas muitas misericórdias, ó Deus. Fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Que nesta noite todo estratagema do inferno seja desbaratado e desarticulado pelo poder da tua palavra. Que seja uma noite de resposta, uma noite de decisão. Que seja uma noite marcada no nosso calendário, não apenas como uma noite de festa, mas como a noite em que o Senhor decidiu determinar um antes e um depois dentro da nossa história. Deus, aonde houver alguém necessitando de cura, que a tua palavra possa alcançá-la. Enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, aonde houver um espírito, uma alma em angústia, em agonia, que haja estabilidade. Toda ansiedade, toda síndrome do pânico, toda depressão, toda desestabilidade física, emocional, espiritual, seja regulada, seja governada através da pessoa bendita do teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo o Senhor, não tem figa, não tem cansaço, não tem cruzar de dedo, não tem obra de feitiçaria, não tem palavra de maldição, não tem nada que possa impedir a ação do teu braço forte. Fala conosco, Senhor. Fala com essa irmã que está de mãos dadas agora, Senhor. Erebai de calaio. Cerca este lugar, Senhor. Nos dá uma ligação perfeita contigo. Aquieta tempestades, traz resposta a situações, tira dúvidas. Fecha as portas que tu não abriu. Estabelece os teus limites. Rakanamash, Arabashuria, Rebai de Cantaramashori. Em nome de Jesus, nós oramos com fé. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Não solta a mão dela, não solta não. Não solta. Aperta mais forte, que você deu uma enfraquecida. Isso. Quando eu disser 3, você vai liberar sobre a vida dela uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor tem nos confiado para essa noite. Tá bom? Eu agradeço, tá lindo, tá maravilhoso, mas eu queria pedir para deixar só o da conferência mesmo. Tá bom? Pode tirar meu rostinho dali. Pode deixar só a imagem da conferência. Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito: aguenta esse quase. Calma que eu não contei até 3 ainda, ó, agoniada. Você vai dizer, aguenta esse quase. Aí você vai continuar e vai dizer: se você aguentar esse quase, você vai ver o que Deus vai fazer. Se você aguentar este quase, você vai ver o que Deus vai fazer. Qual é a palavra? Se você aguentar este quase, você vai ver o que Deus vai fazer. Aí você sacode ela e vai dizer: aguenta esse quase. Tá? Segura aí que eu vou contar até 3. Não esquece a frase não. Se você aguentar esse quase, você vai ver o que Deus vai fazer. O quase é muito difícil. O quase é ameaçador. O quase aterroriza a gente. Mas muitos testemunhos depois dessa noite dirão: eu quase morri, mas não morreu. Quase perdi, mas não perdeu. Quase destruí, mas não destruiu.
Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você tem que aguentar esse quase. Porque se você aguentar este quase, você vai ver o que Deus vai fazer. É 1, aperta a mão dela com certeza. É 2, olha para ela. 3, libera a palavra, vai. Aguenta esse quase. Suporta esse quase. Oh, aleluia. Aleluia. Esse quase te estreita. Esse quase te aperta. Como uma corda que quase arrebenta essa situação, essa circunstância que você tem vivido, tem te dado esta mesma sensação. Vai arrebentar. Vai romper. Esse ministério não vai aguentar. Meu emocional não vai suportar. Meu casamento não está resistindo, irmã Camila. Meu psicológico está abalado. Há uma série de pessoas aqui que estão vivendo a circunstância de um quase. Mas o que é um quase, gente? O que é um quase? O quase é a tentativa extrema de uma circunstância que chegou no limite. Porém, tudo que é quase não tem o poder de determinar. Justamente por quê? Porque é quase. Se uma pessoa chega para você e diz assim, eu quase entrei, você vai entender que significa que ela quase entrou. Se alguém chega para você e diz assim, eu quase ganhei, você consegue comemorar? Não, porque um quase não pontua uma situação, um quase não determina uma circunstância. Agora, ser elevada até o extremo do quase é desesperador. Perceber que uma corda está prestes a arrebentar. Perceber que um casamento está prestes a divorciar. Perceber que um ministério está prestes a falir. Que uma vida emocional está prestes a sucumbir. Paulo vai falar mais abertamente sobre isso quando escreve a carta à igreja aos Coríntios. Ele vai terminar ela dizendo algo que me parece um pouco do que nós estamos chamando de quase nessa noite. Ele diz abatidos, mas não destruídos. Ele está dizendo, ei, eu também sei o que é viver um quase. Um quase que vem para devastar, um quase que vem para derrubar, um quase me atropela, um quase me mata, um quase me entrego. E essa palavra-chave de Lucas capítulo 5, ela vem como resposta nessa noite. Nós vamos ver, na verdade, Simão, Pedro, o barco dele, os pescadores que estavam ali à volta no segundo barco, bem como a vida dele, vivendo a manifestação de um grande milagre. Nós estamos falando sobre pescadores que trabalharam a noite inteira. A noite inteira. Trabalharam a noite inteira. A noite já não é um horário favorável para se trabalhar. Mas pescadores, muitos, trabalham à noite, dependendo da região onde estão, porque é no meio dessa calmaria, ou atraídos pela iluminação da lua, provocada pela lua, em que os peixes muitas vezes chegam a uma superfície ou uma altura mais elevada sobre as águas, ainda que estejam nas águas. E Pedro vai dizer que trabalhou a noite toda, tanto que quando Jesus chega à beira do lago, onde o texto diz beira do lago e também praia, eles já estavam lavando as redes porque haviam trabalhado toda a noite, mas como diz aí, no contexto vulgo do pescador, o mar não estava para peixe. Não pegaram absolutamente nada, havendo trabalhado toda a noite, não pegaram absolutamente nada. Visto que não havia um resultado positivo, recolheram as redes, introduziram no barco, voltaram para a margem da praia e estavam preparando as redes para finalizar o trabalho naquele dia. Mas Jesus
vem chegando à beira do lago e com ele uma multidão que o aperta. Por quê? Por causa de suas palavras. Todas as pessoas que ouviam Jesus desde o seu primeiro sermão na montanha determinavam qual era a expectativa que elas tinham e o que elas sentiam ao ouvir o Filho do Deus vivo ministrando. Ainda que elas não soubessem de pronto que Jesus era o Filho do Deus vivo, mas elas identificam algo e elas dizem: ele fala coisas que nós já ouvimos, porque ele falava sobre coisas da lei, mas eles não conseguiam parar de ouvir Jesus dizendo, e eles diziam: ele fala o que nós já ouvimos, mas ele fala como quem tem autoridade. Uma autoridade manifesta, selada, chancelada pelo próprio Deus, se manifestando na vida de Jesus. Então, por isso, uma multidão aperta quando ele vai chegando no lago. Todo mundo quer ouvir aquilo que ele tem a dizer, todo mundo quer ouvir aquilo que ele quer falar. As palavras dele trazem afago à alma, as palavras dele trazem convicção e certeza. As palavras dele são melhor do que qualquer calmante, as palavras são vivas e eficazes. A palavra entra e organiza a bagunça de uma alma, aquieta a confusão de um coração. Eu, por exemplo, tenho uma Bíblia mais fininha que eu carrego dentro da minha bolsa para qualquer lugar que eu vou. Para qualquer lugar que eu vá, não importa se é um ambiente religioso, espiritual ou não. Eu tenho uma Bíblia que eu carrego na minha bolsa e ela está comigo sempre, o tempo todo. Porque eu penso que se eu viver algum momento de extrema angústia, se eu for alvejada por alguma flecha ou qualquer coisa que aconteça, um remédio não terá ação o suficiente e imediata para me trazer o consolo que eu já experimentei da palavra de Deus. E uma vez que você experimenta a palavra de Deus, ela te torna um tanto quanto dependente dela. Você fica extremamente carente. Eu tenho aqui pessoas que já acharam que a solução estava no dinheiro e tiveram dinheiro e não tiveram solução. Eu estou aqui diante de pessoas que já acharam que a solução estava na reconciliação de uma amizade e a reconciliação não trouxe a paz que você esperava. Há mulheres aqui solteiras que já depositaram a sua expectativa no casamento, achando que a sua felicidade estava em conhecer outro e conhecer o outro, e o vazio não foi saciado. E em dias como esse, onde a gente pensa, eu tenho tudo, mas pareço não ter nada, entramos por essas portas, ou às vezes onde estamos, somos alcançados pela força de uma palavra que não depende de dinheiro, uma palavra que não depende de roupa, uma palavra que não depende de sapato, uma palavra que às vezes nem vem pela boca de alguém, uma palavra que às vezes é pregado numa circunstância, e aquela palavra traz para nós toda a calmaria que nós procurávamos, aquela palavra traz para nós toda a estabilidade que desejávamos. É por isso que Pedro, depois de conhecer Jesus um pouco mais, Jesus vai olhar para ele e vai dizer para ele: quem tu dizes que eu sou? Ele diz: ora, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E depois de ouvir Jesus ministrando uma palavra muito dura, outrora, em um outro momento, Jesus olha e vê que a multidão vai indo embora, porque naquele dia ele não cura ninguém. E aí ele vira para Pedro e ele diz assim: e vocês? Virando para os discípulos: vocês não querem ir embora também não? Porque naquele dia Jesus não levantou nenhum paralítico, não curou nenhum leproso, mas trouxe palavra de conserto para caráter, para a renovação do entendimento, para metanoia. E aí o povo não quis participar e foi saindo. Aí Pedro, iluminado por aquele momento, olha para Jesus e diz: para quem iremos nós? Ele não diz para onde, porque não é o lugar, é quem vai aonde você está. Ele diz: olha, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna. A mulher samaritana vê Jesus sentado ao poço, ele pede um pouco de água, ela não dá, então ele diz que tem água que jorra para a vida eterna. Aí ela diz: então me diz aonde tem essa água para que eu beba, não tenha mais sede, não precise mais vir aqui. Aí Jesus diz para ela: traz aqui o teu marido. E ela confessa: eu não tenho marido. Ele diz: tu disseste com verdade, porque tu já tiveste 5 e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Aí ele perdoa mediante a confissão dela. E é um texto muito interessante, porque ela chega querendo água, ele chega pedindo água, ela não quer dar água, no final ele não tem mais sede, ela deixa o cântaro, todo mundo briga pela água, no final ninguém bebe água e sai todo mundo saciado, porque Jesus olha para ela e diz: quem beber desta água que você acha que é boa, a água de Jacó, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca
nunca mais terá sede. Ele diz, pelo contrário, a água que eu lhe der fará brotar nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está dizendo nas entrelinhas, coloca esse vaso no canto. Por quê? Porque você precisa dele para pegar um pouco. Quando você ouvir o que eu tenho a te dizer, você não vai precisar de um vaso, você vai ser a fonte. E aquilo que tem sobre você não vai caber dentro deste vaso. Tudo isso ela viveu um nível de libertação pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Nossa alma anseia pela palavra de Deus. Não há absolutamente nenhum calmante. Não há nenhum tratamento homeopático ou por tarja preta, nem sublingual, que tenha o poder de produzir um nível de calmaria que te leva até um alinhamento de perfeição entre juntas e medula. Passe aí a melhor ressonância magnética da Terra sobre o corpo humano e me diga como é que se divide esses espaços. Quem é que pode determinar aonde começa a alma e aonde ela termina e aonde começa o espírito? Só que ele está dizendo, a minha palavra tem poder para alinhar seu psique, suas emoções, seu espírito. Palavra. Qual era o maior salmo que Davi vai compor? O Salmo 119, porque ele escolheu como tema falar da manifestação e do poder da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando bem segundo a sua palavra de Deus. O autor da carta aos Hebreus vai dizer, porque a palavra de Deus é viva, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você entrou hoje aqui e diz, eu preciso de tanta coisa, e o Senhor está dizendo, filha, você só precisa de uma. E uma palavra será o suficiente para organizar todas as áreas confusas da sua vida. Um centurião foi encontrar-se com Jesus porque ele tinha um servo que estava acamado e o camarada era bom. Então ele diz, olha Senhor, eu tenho um servo, ele já está febril e não está nada bem. Jesus diz, olha, eu vou lá na sua casa agora para impor as mãos sobre este seu servo, para que assim ele seja curado. E ele diz, eu não sou digno de que tu entres debaixo do teto da minha casa, mas sou um homem sujeito à autoridade e também tenho autoridade. Eu digo aos meus soldados, vai e eles vão. Eu digo, vem e eles vêm. Eu digo, traga e eles trazem. Ele está dizendo, eu sei a autoridade de uma palavra. Aí ele diz, basta com que tu deis uma palavra. Ele está dizendo, libera a ordem, libera a ordem. Basta que tu liberes uma palavra e o meu servo será curado. Jesus vira para os discípulos e diz, está vendo aí? Nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Aí ele vira para o homem e diz assim, vai, porque já aconteceu. Isso era por volta das 3 horas da tarde. Quando ele vai chegando em casa, ele pergunta, cadê o servo? Já está de pé. Por quê? Foi curado. E que hora ele levantou da cama? Era por volta de umas 3 horas da tarde. Ele disse, era a hora que ele estava liberando a palavra de cura para a minha vida. Pega na mão de quem está do seu lado, sacode a mão dessa pessoa e diga para ela, nem dinheiro, diga, nem saúde, nem fama, nem poder. Sacode ele e diz, você precisa de uma palavra. A palavra de Deus é o bastante, a palavra de Deus é o suficiente. A palavra de Deus te dá saúde, a palavra de Deus te abre porta, a palavra de Deus sustenta a tua casa, a palavra de Deus estrutura seus alicerces, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem poder. Eu prego a palavra, vivo a palavra, ando na palavra, pago as minhas contas pelo poder da palavra. A minha fé está alicerçada na palavra. Eu sou a prova viva de que a palavra de Deus é fiel, não falha, não mente, não volta vazia. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, traga à tua memória o que foi que eu te disse. Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a tua casa? Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a tua família? O que foi que Deus disse acerca do seu ministério? O que Deus compartilhou com você acerca do seu futuro? Porque talvez você está pensando que está aqui de boa e Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, filha, você não é maluca não, fui eu que falei. E como diz o profeta, falaria e não cumpriria? Diria e não executaria? Ele diz, meu é o querer
E você diz, irmã Camila, mas o que eu penso ou o que eu recebi é algo tão grande que deve ter sido minha consciência. Você não tem tamanho para desejar o que desejou. Uma das maiores provas que o que há em você não pertence a você, apesar de estar em você, é porque é maior do que você, o que prova que foi Deus que introduziu em você. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu não vou te dar o querer sem criar a ponte para o efetuar. Ele diz, eu sou o dono do querer e o dono do efetuar. Palavra. 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 Pedro vai viver a maior experiência que ele viveu no seu encontro com Jesus, nesse encontro, e essa experiência se deu pelo poder da... Trabalhou toda a noite. Agora eu te pergunto, ele conhecia Jesus aqui? Não, ele ainda não conhecia Jesus. Só que enquanto ele estava lavando as redes, Jesus vem chegando, pede o barco emprestado, afasta da margem da praia, e Jesus começa a pregar. E o que ele fez? Viu que uma multidão seguia Jesus. E se tem uma multidão seguindo ele, é porque alguma coisa ele tem a dizer. E o que ele diz, de alguma maneira, é útil para quem ouve, porque esse povo não caminharia tão longe. Ele fica ali junto com a multidão e começa a ouvir a pregação daquele dia. E Jesus está ministrando, Jesus está ensinando, Jesus está falando e estão todos ouvindo. Complete para mim, para eu saber que você está comigo. Estão todos? Estão todos? Estão todos ouvindo. Ele ainda não conhecia Jesus, mas depois de ouvi-lo, mesmo sem conhecê-lo, sabendo que haviam trabalhado toda a noite, Jesus diz, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha o que ele diz, Senhor, já viu que estava diante de alguém que tinha autoridade? Ele já sabe que este é o Filho do Deus vivo? Não. Ele já sabe que está diante do homem que tem a linhagem da casa de Davi? Ele sabe que está diante da raiz de Judá? Não. Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. E por que Jesus ganhou tanto crédito com ele? Por causa daquilo que já ouvia ele dizer enquanto estava ministrando. Sobre a tua palavra, ou porque tu mandas, eu vou lançar essa rede. Por quê? Porque eu já vi que a sua palavra tem autoridade. Pedro já havia sido convencido pela maneira com que Jesus ministrava. Mas voltar ao mar alto depois de trabalhar toda a noite não é nada fácil. Mas a palavra de Deus tem esse poder de trazer um estoque de combustível quando você já estava na reserva. Ela tem esse poder. Pedro sabe tanto disso que numa outra ocasião, agora já conhecendo Jesus mais intimamente, o texto diz que quando eles estão no barco e uma grande tempestade se aproxima, e Jesus havia ficado no deserto para orar sozinho depois da morte de João Batista, Mateus capítulo de número 14, o texto diz que depois de alta madrugada, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vem caminhando sobre as águas. Eles olham de longe e pensam que é um fantasma e começam a gritar apavorados de medo. Aí Jesus diz, filhos, não temam, calma, sou eu, não temais. Pedro chega mais para perto da proa do barco e diz, se és tu mesmo, manda-me. Sabe o que ele está dizendo? Libera a palavra. Ele já teve experiência com a palavra de Deus aqui. Em Lucas 5, no seu primeiro encontro, ele sabe que todas as coisas são possíveis pelo poder da sua palavra. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Se és tu mesmo, libera a palavra. Aí obviamente a gente vê Pedro andando sobre as águas, e a epígrafe do texto diz, Pedro anda sobre as águas, ou Pedro anda acima das águas, mas na verdade poderia ser traduzido, Pedro anda sobre a palavra. Por quê? Porque ninguém anda sobre as águas a não ser o próprio Cristo. Agora eu te digo, você acha que o pé de Pedro está tocando as águas? Não, porque afundaria de acordo com a gravidade, só que há uma ponte invisível que impede o afundamento de Pedro. Ele está andando sobre a
palavra. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou desafiar toda a força gravitacional, eu vou desafiar toda a lógica humana, a partir do momento que você entender que a minha palavra é a ponte, que a minha palavra é o alicerce, que a minha palavra é o suficiente. Aleluia! Diga comigo, palavra! Diga palavra! Você só precisa de uma? Tá tudo muito lindo, mas a gente não veio aqui para ver o rostinho uma das outras. A gente veio aqui porque no fundo o âmago e o íntimo da nossa alma grita pedindo a Deus uma palavra. Depois de trabalhar a noite inteira, depois de ter uma área da vida onde naufragamos, aonde fracassamos, aonde cansamos, aonde estamos desistidos, a gente só precisa de uma palavra. E só uma palavra de Deus tem o poder de fazer a gente retornar ao lugar onde a gente fracassou. Olha isso. Jesus vira para eles e diz: voltem ao mar alto, lançou a palavra. Lance a vossa rede para pescar. Pedro vai dizer, havendo trabalhado toda a noite, dinâmica do milagre para quem está debaixo de uma palavra hoje aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer, todo grande milagre é precedido de uma noite de muito trabalho. É complicado falar sobre isso porque a maioria das pessoas desistidas de uma situação, elas sentam-se na acomodação da sua tristeza e dizem, quando Deus quiser, Deus faz. Mas a manifestação do milagre que aconteceu na vida de Simão e dos outros pescadores não veio numa noite anterior, ou não veio depois de uma noite na rede, veio depois de uma noite de trabalho. Deus falou comigo, avalie todas as circunstâncias dos maiores milagres relatados no texto sagrado, e você vai perceber que todos eles, se não até a maioria deles, ou melhor, a maioria deles, se não todos eles, aconteceram, ou seja, foram precedidos de dias, de meses, de anos, de noites de trabalho. Quando aquele servo de Eliseu, na construção da escola de profetas, perdeu a lâmina do machado para que o milagre acontecesse, o poder de Deus se manifestasse pela vida do profeta Eliseu, que disse, aonde caiu a lâmina do machado? Ele diz, olha, caiu para o lado de cá. Aí ele falou, joga aí um pedaço de madeira. E naquele dia, o machado, o ferro, flutuou, desafiando toda a lei gravitacional, porque Eliseu liberou uma palavra de resgate. Por que o machado daquele homem caiu? Porque ele estava brincando de machadinho? Não, eles estavam trabalhando. Eles estavam. O extraordinário deste milagre foi precedido por um dia de trabalho. A mulher que pediu a Eliseu que trouxesse socorro à sua casa, depois que seu marido havia morrido, ela começa pedindo o milagre pelo caminho certo. Ela diz assim, meu marido era teu servo. Ela está dizendo, você sabe que ele era um homem de trabalho. Era uma família que servia a escola de profetas de Eliseu. É por isso que Eliseu não se exime da responsabilidade de provocar milagre na casa desta mulher. Ela diz, meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que ele era um homem temente a Deus. E agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 filhos como pagamento de uma dívida. Ela diz, meu marido era teu servo e eu também sou tua serva. Essa mulher tem uma vida de trabalho. Completa para mim, gente. Ela tem uma vida de... Aí ele diz, o que te hei eu de fazer? O que te hei eu de fazer? Vai escutando aí. Declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Primeira palavra de ordem do milagre. Vai. Não é fica. A ordem é mais trabalho. Vai, pede vasos emprestados, não poucos, mas muito. Ela vai. Pede vasos emprestados, não poucos, mas muito. Volta, segunda ordem. Ele diz, vai, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite da botija nos vasos. Naquele dia teve milagre. Ela volta depois da multiplicação do azeite. E ele diz, agora vai. Terceiro, vai. Ou seja, para desenrolar, para ter o desfecho do milagre, continue trabalhando. Vai, vende o azeite, paga a dívida e tu e teus filhos vivei do... Esta mulher trabalha
O menino estava trabalhando. A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo de número 5, quando Jesus vai passar pelas cercanias onde ela estava, e ela vai tocar na orla das suas vestes para ser curada. O texto é claro e diz que há 12 anos ela investia tudo que tinha. A mulher já estava pobre de tanto investir na sua cura, na restauração da sua saúde. 12 anos. Aí alguém diz assim, irmã Camila, mas não adiantou nada, porque o texto diz que ela ia de mal a pior. O que o texto está dizendo é que não havia cura, e por não haver cura e ela continuar investindo, ela estava empobrecendo. Agora veja bem, quem tem mais perspectiva de encostar na orla de Jesus? Alguém que buscou cuidado 12 anos, ou alguém que viu o seu apodrecimento de perto e não fez nada para mudar? A primeira ou a segunda opção? A primeira ou a segunda opção? A primeira. 12 anos perdendo sangue sem transfusão sanguínea, 12 anos anêmica, 12 anos enfraquecida, 12 anos perdendo a sua vida. Só que nesses 12 anos ela está investindo. Complete o investimento e diga, trabalhando. Está fraco, diga, trabalhando. Ela está há 12 anos trabalhando. Aí você diz, o que Jesus está fazendo por ela? Nada ainda. Mas o que ela está fazendo por ela? Ela está... Vem, gente, ela está... Deus te trouxe hoje aqui, Ele está dizendo, faça alguma coisa, mesmo que eu ainda não tiver feito nada. Por quê? Porque enquanto você trabalha, você provoca o resultado daquilo que só eu posso fazer. Mas veja, ouça isso. Até para Deus fazer, é necessário um investimento seu até que Deus faça. Para quê? Para que você esteja pronto para a hora que Deus executar o resultado do seu milagre. Se você fica doida, esquece de si, esquece de tudo, sobre a justificativa. Eu sou a coluna daquela casa. No dia que Deus dá vitória, Ele te dá vitória num dia, no outro está todo mundo velando o seu corpo. Ninguém me contou. Eu já estive diante de pessoas que acreditaram tanto que Deus ia fazer um milagre, mas que não investiram a sua parte no trabalho enquanto o milagre não era realizado, que não tiveram forças para celebrar o culto de ação de graças no dia da vitória. Por que não? Porque elas não investiram, não partiram para cima, não trabalharam juntos, não entenderam que o Reino de Deus se manifesta aqui sobre nós, para que nós sejamos participantes no gozo do Senhor. Trabalho. Diga comigo, todo grande milagre é precedido de muito trabalho. Olhe para isso. A palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ao amanhecer. Pedro diz, havendo trabalhado toda a noite. Estava difícil, mas eu trabalhei. Estava escuro, mas eu trabalhei. Meu marido ainda não foi salvo, mas eu orei. Minha filha ainda não está liberta, mas eu estou trabalhando. Minha vida ainda não mudou, mas eu continuo acreditando, investindo, acordando cedo. Trabalhando. Ele diz, olha, nós trabalhamos a noite inteira. Com todo carinho do mundo, olha para quem está do teu lado e diz, trabalha, minha filha. Está na hora de você investir um pouco. Está na hora de você fazer alguma coisa mesmo que Jesus ainda não tenha feito nada. Está na hora de você correr atrás de estar em condições de ver o que Deus vai fazer. Mas para ver o que Deus vai fazer no futuro, você precisa estar motivada no presente. Você não precisa esperar o dia da festa para fazer o cabelo. Você não precisa esperar o dia da festa para dar um trato nessas unhas. Você não precisa esperar o dia da festa para buscar um tratamento. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, trabalha e deixa que o resultado é comigo. Escute isso. Oh, aleluia. Olha isso, gente. Ele diz, volta ao mar alto. Poxa vida, Jesus está mandando eles voltarem para o lugar que eles acabaram de vir. E nesse lugar onde eles estavam, no mar alto, não havia absolutamente nenhum peixe. É complicado quando você espera Jesus durante todo o processo do trabalho e na hora que ele aparece, você espera que ele vai te falar uma coisa que você nunca ouviu, que ele vai fazer uma coisa que você nunca viu ele fazer. E é complicado quando você diz, Deus, eu quero uma resposta, e ele diz, volta e continua a fazer o que você estava fazendo.
É irritante. É ou não é? É agoniante. Fala a verdade, sim ou não? Você vem para um culto como esse e você diz assim: hoje vai vir uma revelação sobrenatural. Hoje Jesus vai me apontar um caminho que nunca me apontou. Hoje Ele vai me dizer algo que Ele nunca disse. E aí você chega no culto e Ele diz: volte e continue a fazer o que você estava fazendo. Teve gente que entrou aqui pensando: eu vou dar um ultimato em Deus. Ou é sim ou é não. Ou é para entrar ou é para sair. Hoje eu vou a um culto e vai ser radical. Aí Jesus vem ao culto e Ele diz: você quer uma resposta? E você diz: eu quero. Você quer algo que vai mudar a sua vida? E você diz: agora. Ele diz: então volta. E você diz: eu vou voltar. E aí eu faço o quê? Arrebento ele, boto para fora de casa, vou embora da igreja. Ele diz: não, volta e continua cantando. Volta e continua pregando. Volta e continua casada. Volta e continua intercedendo. Volta e continua a campanha. Volta e continua lendo a Bíblia. Olha para quem está ao seu lado e diga: a direção não mudou. Olha e diz: a direção não mudou. Quer ouvir palavra? Ele te diz: volta e continua a fazer o que você estava fazendo. Sabe o que eu acho maravilhoso? Ele tem o poder. Oh glória, misture essas palmas com glória e com aleluia. Sabe o que eu acho maravilhoso? Ele tem o poder de mudar o resultado assim, ó. Escuta aqui. O Jesus que diz: volta ao mar alto e faz de novo, não é o mesmo que podia dizer aos peixes: saem do mar alto e pula para cá? Sim ou não? Sim ou não? Jesus, puxa vida. A palavra que tem poder para me dizer volta é a mesma que tem poder a dizer aos peixes: vem. Só que todo milagre que Jesus executa no processo do trabalho é pedagógico. Por quê? Porque Ele não quer que você seja um filho mimado. Ele quer que você seja um filho inteligente. Ele quer que você aprenda no processo do trabalho. Voltai ao mar alto e lançar as vossas redes para pescar. O que é isso? Volte aonde fracassou e faça de novo. Ah, gente, que agonia, que aflição. Você pensa, você cuidando de um departamento e a coisa não está dando certo, a engrenagem não está girando, aí você busca nas consagrações, na vigília, aí Jesus diz: volta e continua liderando. E eu faço o quê? Continua do mesmo jeito. Mano, que desespero. Você está orando aí há 2 anos pela libertação de um marido, jejuando, buscando, mas ainda nada aconteceu. Aí você está diante de uma grande profecia, de uma grande revelação. E você pensa: e aí Jesus, o que eu faço agora? Ele diz: volte e continue orando. Mas eu mudo o horário? Ele diz: não, continue orando no mesmo horário. Continue fazendo exatamente a mesma coisa que você vem fazendo ao longo desses anos, ou ao longo desses dias. Eu fico vendo o quê? Jesus dizendo o seguinte: não é porque eu vou gerar um milagre que eu te isento do processo do trabalho. É Jesus dizendo: ei, você não pode sair dessas áreas frustrado, vencido. Voltai ao mar alto. É ruim voltar de onde eu acabei de sair. É ruim quando Ele chega para mim e diz: continue fazendo o que você já estava fazendo. Mas Senhor, o que eu estava fazendo não gerou resultado nenhum. Mas é porque o resultado não é com você, o resultado é comigo. Tem gente aqui que parou de orar porque ora e ainda não vê salvação. Sabe por quê? Porque você está achando que é você que salva teu filho. Com todo carinho, meu irmão, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Sua oração não tem o poder de salvar ninguém. Você pode amar o seu marido como ama a sua própria carne. Seu amor não salva ele. Mas Camila, o que você está dizendo? Ele está dizendo: continue no processo do trabalho. O que é isso? Continue orando. Mas saiba que o resultado é meu. O resultado não é seu, é meu. Eles voltam ao mar e vão lançar as redes para pescar novamente. Quando já está de volta ao lugar que haviam saído, lançam a rede. Ele diz: olha, sobre a tua palavra. Ele diz: eu não estou voltando porque eu quero, eu estou voltando por causa da tua palavra. Agora escuta o que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus que tem poder hoje, tem poder amanhã também, sim ou não? A palavra de Deus que tem poder para hoje, tem poder semana que vem, sim ou não? A palavra de Deus que teve poder em 2017, também tem poder em 2018? E a de 2018 também tem poder em 2019? O Senhor está dizendo: é você que determina o dia. Por quê? Escute isso.
voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus disse, vai agora? Não, mas ele entendeu que uma palavra é diretiva para um tempo. Então, se ele mandou a palavra agora, eu vou executar agora. Vou executar agora. O que ele está dizendo, gente? Ou melhor, o que ele está fazendo? Ele está se submetendo. Eu não vou porque eu quero, eu vou porque mandas. Eu não vou porque eu estou afim, eu vou porque eu estou debaixo, eu vou me submeter. Eu vou me submeter. Na minha adolescência, eu aprendi a definição de obediência que eu deveria ter diante de Deus. Era a mesma que eu deveria ter para agradar a minha mãe. Minha mãe dizia, vai lavar a louça. E eu dizia, já vou. E ela dizia, agora! Porque conceito de obediência para pai e mãe é o seguinte, eu não quero apenas que você faça o que eu estou mandando, eu quero que você faça o que eu estou mandando na hora que eu estou mandando. Sim ou não? Sim. Fulano, vem aqui, já vou, mãe, agora. Mãe não gosta de esperar, é tudo na hora. Tudo na hora, eu te chamei agora. Você vai para a rua, menino, entra, daqui a pouco eu vou, mãe, passa agora. Não é assim? Eu disse, já entendi. A obediência que eu devo ter ao Senhor é uma obediência que se submete à palavra que Ele liberou imediatamente. E isso apressa o resultado. Isso acelera. Isso otimiza a dinâmica do milagre. O Senhor está dizendo, eu já liberei uma palavra para a sua vida. Mas é a sua disposição em executar aquilo que vai determinar o imediatismo do que você quer que aconteça. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Saiu de casa, tocou na orla das vestes de Jesus e o texto diz, e foi curada na hora. Aí eu te pergunto, ela pediu para ser curada? Não, ela tocou, pegou o que queria, não pediu e não foi roubo. Eu digo, Jesus, como é que alguém pega uma coisa assim e te pedir e não é roubo? E o Senhor falou para mim duas verdades. Primeiro, ela sabia que estava comigo, mas era dela. Segunda coisa, ele disse, sabe por que isso não acontece com vocês na hora? Sabe por que vocês estão protelando vitórias que já eram para vocês estarem vivenciando esse ano? Porque vocês botam na listinha, colocam na listinha de 2019 o que vocês querem que aconteça na virada de 2019 para 2020, coisas que Deus já liberou. Deus está dizendo, enquanto vocês ficarem pedindo a autorização para usar o que eu já liberei, olha isso, ela tocou na veste de Jesus e foi curada na hora. Completa para mim, gente, ela foi curada? Ela foi curada? Pegou o que queria sem pedir, não foi roubo, levou a cura e está indo embora. É Jesus que vira para trás e diz, alguém me tocou? Aí eu disse, Senhor, a multidão te aperta. Aí o texto diz assim, e virava-se para trás para ver que isto fizera. Artigo definido, ele sabe quem tocou nele, sim ou não? Sabe quem tocou na orla das vestes, sim ou não? Sabe que é uma mulher, sim ou não? Ele não está virando-se para ver quem era, ele está virando-se para saber aonde estava. Ele sabe quem é. Foi curada na hora. A palavra que Deus tem liberado sobre a nossa vida precisa, para que nós recebamos de maneira mais rápida aquilo que desejamos, que nós nos submetamos a ela imediatamente. Deus diz assim para você, vai lá e abraça fulano agora. Aí você fica no seu lugar dizendo, tá bom, o que é para falar? Aí ele não diz o que é para falar, ele diz, sai do teu lugar e abraça fulano agora. Sim ou não? Quem já viveu essa experiência? Aí está ali aquela guerra, o Espírito convencendo, sai do teu lugar agora, e o louvor está comendo e está quase acabando, e vai dando aquela ansiedade, e o Espírito diz, abraça ela agora. Só que enquanto você está amarrado, buscando não abraçar, daqui a pouco vem um outro profeta com mais coragem do que você, e abraça a pessoa que Deus estava mandando você abraçar. Se for covarde, você se sente aliviada. Se for profeta, você se sente envergonhada. Aí você volta no outro culto dizendo, hoje se ele mandar eu vou na hora. Não vou mais passar essa vergonha. Agora você vê, Jesus teve que providenciar uma suplente para mim. Aí quem já teve a experiência de não se acovardar, teve a oportunidade de ouvir Jesus dizer em um outro culto, sai do teu lugar e abraça fulano na hora.
já está tão acostumado, já está tão habilitado a obedecer, que já sai do lugar dizendo, quem? Jesus nem falou ainda, quem já está andando, quem? Aonde? Daqui a pouco Jesus aponta e diz, é aquela pessoa ali, vai lá e abraça ela, aí você já não pergunta mais o que é para dizer, mas é interessante, enquanto você está andando, ele já revela tudo. Sim ou não? E quem já pensou que ia dar só um abraço e na hora de tentar soltar o Espírito disse, não solta agora não. Aí você diz, mas solta e fala o quê? Ele diz, não é para falar nada ainda não, só abraço. Aí quando você pensa assim, agora eu posso soltar e o rolo desce. Não é assim? Submeter-se à palavra na hora. Entender que não tem justificativa de religiosidade nem de falsa fé para dizer que vai orar sobre coisas que Deus está mandando você fazer na hora. Eu vou falar rasgado. Tem muitas mulheres aqui que receberam, por exemplo, unção de cura, sim ou não? Não finja, não disfarce. Deus já usou uma série de profetas e uma série de palavras em direção a você. Tem gente que já tocou na tua mão e disse, essas mãos serão impostas sobre os enfermos e eles serão curados. Tem gente aqui que quando vê alguém enfermo, o coração queima para ministrar a palavra de cura. E você se lembra que tem a ver com o seu chamado, tem a ver com a sua vocação. Mas na hora, debaixo de uma atmosfera de glória, de vez executar a palavra de cura, que já foi liberada sobre a sua vida, você fica de mão estendida dizendo, Deus, me dá unção. Me dá unção, Senhor, porque eu quero manifestar a cura. Me dá unção porque eu quero levantar os aleijados. Me dá unção porque eu quero curar os cegos. E o Senhor está dizendo, filha, eu já te liberei unção há muito tempo. Há quantos anos essa palavra permeia a sua vida? Há quantos anos Deus conversa com você sobre estes mistérios? Há quantos anos Deus queima o seu coração nessa avidez para que você imponha a sua mão sobre pessoas, para que você ajude gente em momento de dor? Então não está na hora mais de dizer, Deus me dá unção, está na hora de dizer, Deus, unção eu já tenho, me dá coragem. E quando você meter a mão, rebaraçuricamai, tem gente aqui protelando a dinâmica do milagre, porque está pedindo para usar o que Deus já liberou. E aí fica sobre justificativa dizendo, quando o Senhor me der, porque eu estou orando, porque eu estou buscando. Está buscando para quê? Já tem tanta unção na sua vida que transborda, só você que não percebe. Irmã Camila, porque Deus falou que eu ia pregar, mas quando me dá a oportunidade eu ainda não me sinto pronta, e vai continuar sem sentir pronta. E o que é que eu faço? Você tem que entender que a capacitação vem do Espírito. Irmã Camila, eu só sei o Salmo 23, pregue o Salmo 23 e deixa o Senhor executar o que tem na sua vida. Mas o que está acontecendo? Estamos deixando de viver um tempo de multiplicação extraordinária na nossa vida. Porque o tempo que Deus manda a gente executar sobre falsa justificativa de fé, a gente diz, eu vou orar. Não engana. Não vem contar caô para mim. Volta para aquela mulher da multiplicação do azeite, já que estamos debaixo de uma palavra de multiplicação. Olha o que o profeta diz. Ela vai lá e quer uma palavra. E ela sabe que debaixo da palavra do profeta vai acontecer milagre. Debaixo da palavra vai acontecer milagre. Debaixo da palavra vai acontecer milagre. Debaixo da palavra vai acontecer milagre. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. Ela via o que acontecia na escola de profeta. Era gente chegando e dizendo, tem morte na panela. Aí a palavra dele era, coloca farinha, mistura. E aí joga fora, não come porque o mal foi cortado. Palavra. Ela via um menino chegando e dizendo, meu Senhor, o machado caiu, era emprestado. E agora o que eu faço? Joga um pedaço de pau aí aonde caiu. Caiu aqui, o machado flutuava, pegava de volta. E eles sabiam que tudo isso acontecia pelo poder da... O autor da carta aos Hebreus vai dizer, porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi criado por prova aparente do que se vê, mas foram feitos pelo poder da sua... palavra. Ele olha para esta mulher e diz assim, vai, tudo palavra de execução. Pede vasos, ela vai e pega vaso. Aí ela vem de novo, ele diz, vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e derrama. Ele diz derrama, completa para mim, gente. Ele diz, derrama. Tá fraco, ele diz, derrama. Agora se é a gente hoje,
Aqui, pega a botija. Entra no quarto em dia de crise. Já recebeu a palavra, já recebeu a? Aí entra no quarto. Senhor, estou aqui na tua presença para te pedir, multiplica esse azeite. Porque eu creio. Crê nada. Obedece a palavra, ouve a palavra. Ele disse, entra no teu quarto e ora. Não confunda os textos. Eu não estou falando do que Jesus mandou fazer. Estou falando sobre a palavra de Eliseu para o milagre ser realizado na casa dessa mulher. Quem está comigo, diga amém. Então se ajeita nessa cadeira que está ficando com cara de cansada. Ele disse, entra no teu quarto e ora. Ele disse, entra no teu quarto e? Entra no teu quarto e? Ele está dizendo, filha, entra e faz. Ele está dizendo, entra e executa. Sabe por que não adianta orar quando a palavra já está liberada? Porque nessa condição ia confundir a mente dela. Olha aqui, se ela ora dizendo, Senhor, multiplica o azeite dessa botija. Nem que Deus enchesse a botija de azeite, ela ia encher os vasos. Por quê? Porque matematicamente falando, a quantidade de azeite na botija não era a quantidade suficiente para encher nem sequer um vaso. Então para que Deus vai multiplicar o azeite na botija? Ah, então eu já sei, irmã Camila, recebi uma nova direção de Deus que não foi. Já sei, vou orar pelos vasos. Deus multiplica o azeite no vaso. Deus não é Deus de confusão. O milagre vai acontecer através da botija. Se o vaso está vazio, não é ali que Deus vai fazer o milagre. Irmã Camila, o que você está dizendo? O que você ouviu? O milagre não foi feito dentro da botija. E o milagre também não foi feito dentro do vaso. Quem aqui ousa dizer aonde o milagre foi feito? Na transferência da palavra. Escuta isso aqui. Aqui, ó. Deixa eu beber essa água aqui. Milagre não foi feito aqui dentro. Finge que isso é um vaso. Isso aqui é um? Isso aqui é um? Isso aqui é um? Vai lá, copo que eu te acerto daqui. Trouxe o vaso. Aqui é um vaso. Aqui é a botija, mas na condição, ela é menor do que o vaso. Né? Isso aqui na minha mão é o quê? É uma botija. Isso aqui é um? E o que é maior? Vamos ver se você tem imaginação agora. O que é maior? A botija ou o vaso? Porque isso aqui não é um copo, isso aqui é um? Então isso aqui não tem o tamanho que você está vendo. Isso aqui é muito maior do que você está vendo. Né? Então vamos lá. O azeite está na botija. Ele diz, entra no teu quarto e derrama. Entra no teu quarto e? Derrama. Enquanto você entrar no quarto, quando Deus mandar derramar e ficar, Deus, estou aqui na tua presença. Porque eu creio que tu é Deus de milagres. Se tu crê, por que tu não derrama? Porque não vai acontecer aqui dentro. E aqui no vaso também não. Por isso ele diz derrama. Porque Deus não multiplica aqui, nem multiplica aqui. A multiplicação vem no fio do azeite. É aqui, ó. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, se você olha para a botija, você não vê milagre. Se você olha para o vaso, milagre você também não vê. Mas se você derramar, se você entender que é na execução do que Deus mandou você fazer, que o milagre vai acontecer, aí você vai ver o poder da palavra de Deus se manifestando. Deus está dizendo, se você crê na minha palavra, execute. Submeta-se a ela. E não faça isso segunda que vem. Não faça isso sexta-feira que vem. Faça isso agora. Faça isso hoje. Faça isso na hora. Pedro poderia ter deixado para manifestar a revelação dessa palavra a qualquer hora. Mas ele entendeu, se a palavra foi liberada agora, então é propício que haja milagre agora. E quem é que, sabendo que Deus dispõe de um milagre para você agora, vai jogar o milagre para segunda-feira? Escuta o que eu estou dizendo. Se eu te afirmar que tem milagre para você nessa semana, e se eu disser que ao invés de você esperar romper o ano na igreja para escrever a listinha, você apresentar para Deus essa lista agora. Ele vai para o mar alto, lança a rede. E agora a parte mais difícil.
Entender que depois de trabalhar muito, eu tenho que voltar ao lugar que eu tinha acabado de vir. E a direção de Deus é para eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. Ok, lança a rede. Lançou. Quando ele puxa, meu irmão, no primeiro lance, você sabe por quê? Tem um tempo na nossa vida que Deus demora muito para fazer uma coisa. Não é que Deus demora para fazer, é a gente que demora a entender. Então vamos lá. Tem um tempo da nossa vida que a gente peleja muito por uma coisa. Aí parece assim, meu Deus, eu estou pelejando por isso tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. E Deus está dizendo, pois é. Porque o trabalho é longo, mas o resultado... O que Deus está dizendo? Que esse processo pode ser longo, mas na hora que Deus começar, você não vai precisar lançar a rede 2 vezes. Você vai lançar uma... Irmã Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Deus está dizendo, filha, não é que está demorando. É que eu estou cuidando do seu processo de tal modo que quando você começar a receber, eu não vou te dar promissório, eu vou te dar de uma vez. O que Deus está dizendo que vai fazer sobre nós aqui nessa noite é tão grande que você tem que começar a orar agora para não suspeitar do cenário do milagre. Porque tem gente aqui que está orando há tanto tempo pela salvação de alguém, que quando Deus vem salva, faz a obra tão rápido, que você mesmo que orou diz assim, mas será mesmo? Foi muito rápido. Eu vejo, eu conheço gente assim. Gente que ficou tanto tempo no processo que desconfia do cenário do milagre. Gente que já viveu tanta luta, que quando chega a hora da vitória, pensa assim, Deus vai me recolher, estou sentindo. Vai recolher nada. É Deus dizendo, eu preparei você, para você não se tornar dependente de resultado. Para independente do resultado, você ser uma mulher de busca, ser uma mulher de trabalho. Quando ele lança a rede, o texto diz que a rede vai romper. O texto diz. Rompia-se, ele começou a arrebentar. A rede começou a arrebentar. Vai puxando, e a rede vai começando a arrebentar. Se termina de puxar, escuta essa. Eles estão diante do milagre, mas não vão viver o milagre. Por quê? Porque precisa de ajuda. Deus está dizendo, todo grande milagre é precedido de muito trabalho. Quando chega a hora do milagre ser realizado, ele é tão grande que precisa ser compartilhado. Entenda. Pedro não recebe os peixes para dividir entre os barcos. A única maneira de receber é dividindo antes de chegar. Olha o que ele está dizendo. Para mim e para você. A rede está arrebentando porque o único barco que está puxando é o de Pedro. Então a rede não vai aguentar. Por quê? Porque é muito peixe para pouco homem puxar. Mas o único que foi trabalhar e lançou sobre a palavra foi Pedro. Só que você não pode deixar a vaidade tomar conta do seu coração, achando, se fui eu que busquei, é só para mim. O Senhor está dizendo, cuidado, porque senão você está diante do milagre e não recebe ele. Está na hora de compartilhar. Não pode ter vaidade em dizer, porque fui eu que busquei, é você que buscou, mas depende que os outros, depende de dividir com os outros. Para que você possa gozar daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus está te dando. Os outros barcos vêm, o outro barco vem, os outros pescadores metem a mão na rede e começam a puxar. E agora com mais mãos, com mais barco, a rede começa a suspender, sufocada de tanto peixe. Eu acho lindo porque o texto diz que quando a rede se rompe, eles levantam a mão e começam a fazer sinal. Gente, Deus está dizendo, preste da hora de você sucumbir, é quando mais o milagre perto está. Escute isso. Muito perto de você sucumbir, quando você pensa, vai arrebentar. Essa rede vai arrebentar. Se você ficar com orgulho, arrebenta mesmo. Se você achar que é santa demais para pedir ajuda, vai arrebentar mesmo. Se você achar que não pode mais confiar em ninguém, já arrebentou. Só que Deus está dizendo, filha, faz um sinal. Um sinal. Pede ajuda. Eu vou falar rasgado. Deus está dizendo, para viver esse novo tempo na sua vida, chegou a hora de você confiar em pessoas.
Nós viemos de trajetos aonde fomos humilhados, desprezados, traídos e pensamos, agora que meu milagre vai chegar, eu vou vivê-lo sozinho. Só que Deus está dizendo, eu não estou fazendo um milagre para você ser orgulhosa, eu estou te dando um milagre para você não depender de mais ninguém emocionalmente. E a maior prova para você demonstrar que foi curada é confiando de novo. Olha para alguém aí e diz, se a coisa, se tiver para arrebentar, fala para ela, se estiver arrebentando, olha para ela e diz, faz um sinal para mim. Faz um sinal. Deus está dizendo a mulheres hoje aqui, faz um sinal. Faz um sinal. Se tiver faltando carne lá, faz um sinal. Se tiver faltando uma cebola, faz um sinal. Irmãos, isso é bíblico. Paulo vai dizer, confessem as vossas necessidades aos santos, digam as vossas fraquezas uns aos outros, e juntos vocês sararão. Deus está dizendo, você está um sinal do seu milagre. Bota esse orgulho no bolso. Bota essa vaidade no bolso. Vaidade não levanta a rede. Orgulho vai arrebentar teu barco. Tem gente aqui que precisa de uma amiga para desabafar. Você está pensando, eu preciso de anos de terapia. E o Senhor está dizendo, uma conversa por semana na casa de uma amiga já te alivia. Não, mas eu não posso confiar, então me desculpe. Vai arrebentar. Eu não posso mentir para você. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, faz um sinal. Faz um sinal. Fala para alguém. Mas Camila, eu vou falar para quem? O texto é claro, para quem está mais perto. Para quem está na mesma água. Para quem está no mesmo time. Olha para quem está do teu lado e diga para ela, eu estou no mesmo time. Não, fala para ela, eu estou na mesma água. Fala para ela, eu estou na mesma função. Você busca, eu também busco. Você pesca, eu também pesco. Você tem luta, eu também tenho luta. Você tem dificuldade, eu também tenho dificuldade. Você chora, eu também choro. Você tem escassez, eu também tenho escassez. Você trabalhou a noite toda, eu também estava aqui até agora. Faz um sinal. Confia. Quando você tributa um nível de confiança a alguém diante de um milagre, você não está dizendo a essa pessoa, eu dependo de você. Você está dizendo, eu confio tanto em Deus que eu deixo você se aproximar. Quando o outro barco vem e os outros pescadores metem a mão na rede, a rede já não arrebenta mais. Deus está dizendo, o milagre está guardado. Deus está dizendo, a palavra vai cumprir. Deus está dizendo, a multiplicação vai chegar. Mas é agora que vem o ápice do desespero. E Deus me trouxe aqui para dizer que você está nele. Mas a palavra de Deus para a sua vida é de paz. Olha isso. A rede não vai mais arrebentar. Ótimo. Não vamos perder os peixes. Só que nisso que eles continuam puxando, a rede não se perde mais. Mas eles dizem, o barco quase sim. E agora é o desafio. É a linha que determina quem recebe o milagre de quem vai vê-lo, mas não vai recebê-lo. Olha a situação. Primeiro eu penso, a rede vai arrebentar. Mas a rede não arrebenta. A ajuda me dá garantia de que os peixes são meus. Mas a dificuldade é agora. É quando parece que o que Deus liberou sobre a minha vida, porque Jesus liberou a palavra. Vem comigo na equação do milagre. Jesus liberou a palavra trouxe os peixes. Então vamos lá. Jesus liberou a palavra trouxe os? Trouxe os? Eles não eram poucos, mas eram? Jesus não trouxe para mim o que não é para mim. Se ele trouxe para mim é porque é para mim. Esses peixes são para? Jesus sabe o tamanho do meu barco? Sabe ou não sabe? Acabou de usar ele agora, sabe ou não sabe? Jesus sabe quanto o meu barco aguenta, sim ou não? Mas eu nunca peguei tanto peixe assim. Então eu não sei se o meu barco vai aguentar. Só que Jesus não ia me dar alguma coisa para eu sucumbir debaixo do que ele me deu. E é agora que vem o maior desafio. Escute o que eu estou lhe dizendo. É quando a palavra que Deus liberou sobre a tua vida te dá a sensação de que vai destruir tua estrutura.
É quando o ministério que Deus confiou sobre a sua vida é tão grande que parece que ele vai acabar com o seu corpo. Barco aqui fala do que vai receber. Barco aqui fala de quem foi o endereçado para os peixes. O endereço dos peixes. Quem mandou esses peixes foi Jesus. Quem liberou essa palavra foi Jesus. Só que se você deixar o medo do quase te arrebentar a alma, você vai soltar esses peixes, porque você vai dizer, isso vai destruir meu barco. Só que o que você não pode esquecer é que quem mandou esses peixes foi? Quem liberou essa palavra foi? E Jesus acabou de entrar no seu barco. Irmã Camila, o que significa? Jesus está dizendo, eu conheço as suas estruturas melhor do que você. Você está diante de um grande romper. Olhe para cá porque agora estou liberando palavra profética. Você está diante de um grande romper. Você está na curva de maior virada da sua vida. Você está prestes a viver a maior linha de extraordinário do ministério que o Senhor te confiou. E neste momento você será pressionado como nunca foi antes. Neste momento suas emoções irão a estopim. Sua ansiedade será afinada como uma corda. Você vai ter compulsão alimentar e vai precisar se controlar. Você vai ter angústia na alma e vai precisar se controlar. Você vai vir a cultos como esse e vai ter que controlar a sua mente para ela não ser disputada entre o que Deus está falando e entre 1 bilhão de coisas que você tem para fazer amanhã. E Deus está dizendo, você não vai ficar maluca, eu conheço a tua estrutura. Deus está dizendo, eu não liberei sobre a tua vida uma palavra que vai acabar com o teu ministério. O que eu liberei sobre a tua vida é para mostrar o quanto o seu barco é capaz de suportar. É peixe. Uma das simbologias de peixe na Bíblia, além de alma, é novidade. Novidade. É muita novidade de uma vez só. É muita coisa nova de uma vez só. Quem gosta de novidade aí? Quem gosta de novidade? Minha falecida avó paterna, todas as vezes que eu encontrava com ela, ela dizia, aí, quais são as novidades? Coisa de vó, ela sempre me dizia, sempre. E aí, quais são as novidades? Minha avó queria que eu falasse sobre coisas novas. Ela gostava de ouvir sobre coisas novas. Não importa se eram extraordinárias ou se eram pequenas, ela sabia que eram coisas. E a alegria dela estava em ouvir coisas. Peixe é novidade, é muita coisa nova para a estrutura velha. E você pensa, eu não vou aguentar. Eu não estou acostumada com tanto. Só que Deus está dizendo, eu não te dei um ministério para você sucumbir debaixo dele. Eu não te dei um dom para você ser morta por ele. Eu não liberei uma palavra e não dei uma direção na sua vida para você ser sufocada por aquilo que eu liberei. Às vezes a palavra que Deus libera sobre nós, quem está comigo ainda, diga amém. Ela é tão grande que faz a gente pensar que o que Deus liberou vai destruir a gente. Vai arrebentar com a nossa estrutura. Irmã Camila, parece que eu não vou suportar esse pastoreio. Parece que eu não vou suportar a liderança desse departamento. Parece que eu não vou suportar esse casamento. Parece que eu não vou suportar viver este tempo novo. Parece que não é para mim. Vai ver, Deus escolheu a pessoa errada. Vai ver, não era comigo. E quantas mulheres aqui soltaram a rede porque pensaram, meu barco não vai aguentar. Só que o que você esqueceu é que antes de você voltar ao mar alto, Jesus já tinha entrado. Jesus já tinha pregado. Mas Camila, o que você está dizendo? Enquanto você olhava Jesus, Jesus já preparava toda a estrutura do seu barco para você viver esse tempo. Para você viver esse milagre. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que este tempo não vai matar você. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer que a palavra que Ele liberou sobre os teus dias, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu futuro não vai arrebentar com a tua estrutura. Você não vai ser uma mulher louca falando de como viver um milagre. Você não vai ser uma mulher desesperada falando sobre como fez a obra de Deus. Você não será uma mulher em devaneios dizendo como foi sua experiência com Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer, a estrutura do seu barco vai torcer. Você vai ver uma madeira e outra estalando pelo peso daquilo que tem a receber. Mas o Senhor está dizendo, o que eu liberei sobre a sua vida não vai te arrebentar, vai te encher. E eu só estou colocando tanto assim para você entender que a sua estrutura tem muito mais potencial do que você imagina.
Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, só vai ficar de pé quem tem uma estrutura que está estalando, mas não vai soltar a rede. Como eu disse para você, hoje, por exemplo, eu contabilizei 6 horas de sono em 2 dias. É pouco ou é muito? Pouquíssimo. 2 dias. São 6 horas menos 48. 2 horas tem 48. 2 dias tem 48, né? Então é pouco ou é muito? Em dias que eu estou muito... Quem é que já chorou de cansaço? Aquele dia que você chora, está atribulado, briga com alguém, se estressa, mas no final você reconhece, meu Deus, a culpa não é de ninguém, eu não estou normal. Quem já chorou de cansaço? Diga eu. Você está tão cansada que você chora, porque tem tanta coisa para fazer que você não sabe nem por onde começar, e você desiste. Aí quando você desiste, você diz, meu Deus, realmente não é para mim. Aí você pensa, eu não presto, e aí fica movida pela culpa. Quem já passou por isso? Levanta a mão para ela perceber que não está nesse mar sozinha. Isso. Em dias como esse, se você não vigiar, sua mente diz assim, você tem que parar. Um dia eu cheguei na igreja assim, muito cansada, muito mal. E eu dobrei o joelho logo que cheguei. E antes de eu começar a orar, um pastor amigo meu, batista tradicional, que quase não é usado em profecia, eu nunca nem tinha visto, acho que nem ele. Eu, antes de começar a orar, ele vem no meu ouvido e põe a mão sobre o meu ombro. Fala em línguas e diz assim, sou eu. E eu entendi porque Deus tem uma senha comigo e ele gritou a senha. E ele disse, eu paro a hora que você quiser. Por quê? Porque Deus não quer um barco arrebentado. Mas se ele mandou é porque sabe que você aguenta. Todavia, ele não vai te forçar a receber. A gente tem que parar com essa mania de achar que ministério, chamado e vocação é imposição. É obrigação. Por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Porque os chamados não são obrigados. Elias está debaixo de um pé de zimbro, vivendo um nível de depressão. Mas ele também está muito cansado e já fez muita obra de Deus. Aí ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero aposentadoria compulsória. O que Deus diz para ele? Não, meu filho, tenta mais um pouco. Não, meu filho, caminha mais uma milha. Não, ele diz, volta pelo caminho que você veio e unge Eliseu em teu lugar. Está entendendo o que Deus está falando? Cuidado com esse negócio de abrir a boca toda hora para dizer, eu quero parar. Nesse dia, cheguei na igreja, Deus tomou a boca desse homem de Deus para mim e disse assim no meu ouvido, irmão, nunca mais eu vou esquecer dessas palavras. Disse assim, como se eu estivesse assim murmurando, reclamando, e aí ele disse assim, eu paro a hora que você quiser. Mano, a apóstola me deu um negócio tão terrível, porque depois que você atende o chamado, você entende que vive e respira para isso. Posso falar? Você reclama dos intempéries do caminho, mas você vai morrer se não estiver mais nesse caminho. Na minha vida com Deus aprendi 2 coisas. Primeiro, fazer a vontade de Deus é difícil, mas fugir dela é muito mais frustrante. Ele disse, eu paro a hora que você quiser. Na hora eu me liguei. Cadê o cansaço? Eu disse, não, pare não, manda mais. Eu quero é mais. Daquele dia em diante eu disse, Deus, não me deixa tomar decisão em dias que eu estiver cansada. Porque quando você está cansado, você não tem que desistir, você tem que Mas na maioria das vezes, quando você está cansado, você não descansa, você desiste. Você diz, não quero mais, solta a rede, perde os peixes, não trabalha na estrutura. Só que o Senhor está dizendo para mulheres aqui, vai sangrar a mão, mas segura essa rede. Vai estalar o barco, mas suporta. Deus te trouxe aqui para dizer, no teu testemunho vai entrar um quase. O teu testemunho será formado por um quase. E Ele te trouxe nessa noite para te dizer, se você aguentar esse quase. Mas Camila, mas eu acho que eu vou morrer. Não vai, quase. Tinha uma menina hoje aqui, ela fez uma entrevista comigo, parece que é de um canal jovem da igreja. E aí a irmã veio chegando e disse assim, rapaz, essa menina teve gripe, teve meningite, teve, sei lá, chikungunya, zika, vaca louca.
Não sei, cadê ela? Cadê ela? Teve um bocado de tudo. Aí eu falei, menina, você é um milagre, hein? E ela rindo, rindo, rindo. E eu falei, tu tá rindo? Mas olha, tua mãe quase deve ter morrido. Falei, olha, quase que você morreu. Aí a irmã falou, ela quase morreu. E ela rindo, rindo, rindo. E eu fiquei olhando e falei, é isso mesmo que eu vou pregar hoje. E aí a irmã da sala, ela quase morreu, meningite, não sei o quê. E a imunidade, ela disse, está lá embaixo. Eu falei, menina, tu quase morreu. E ficamos no quase. Ficamos no quase e ela está rindo, montando iluminação. E Deus dizendo, olha aí o quase, olha aí o quase. O que é isso? O quase passa, mas não fica. O quase não tem poder de determinar o fim da sua história. O quase vai estremecer o seu começo, mas não vai pontuar o seu fim. Eu vou falar de novo. O quase vai estremecer o seu meio, mas não vai determinar o seu fim. Quase, aguenta esse quase. Tem gente aqui que se eu for chamar para conversar hoje e perguntar assim, quanto tempo você está nessa igreja? Você participa dessa conferência há quanto tempo? Ela vai dizer, 10 anos. Eu estou aqui desde que começou. E se eu perguntar, sempre foi um mar de rosa? Ela vai dizer, não, eu já quase saí. Eu quase fui embora. Inclusive tem alguém aqui nessa noite que está dizendo, é a minha última. Não é. Você quase pensou que ia concluir seu plano. Quase. Você já falou até com outro pastor que ia te receber. E essa pessoa vai dizer, mas você não falou que vinha? Pois é, mas o Senhor falou que era quase. Não foi dessa vez? Quase. Vai sangrar a mão, vai ter que fazer sinal. Tem que expor a necessidade da ajuda. Vai botar no barco, o barco vai estalar. Você vai sentir medo, mas isto é normal. Você vai achar que é o fim muitas vezes, mas isso é só o quase. É só o quase. Te assustando. O barco vai encostar uma ponta, vai entrar um pouco de água. E por um momento você vai pensar, eu vou afundar. E o Senhor está dizendo, não afunda, isso é só um. Deus está dizendo, filha, eu sei que você está no maior momento crítico que você já viveu até hoje. Mas se você aguentar esse quase, amai, calai, de amaraçai. Deus está dizendo, não é o demônio que está te afligindo, sou eu que estou ampliando os seus limites. Maracanai de camai derrabai. Sou eu que estou ampliando o lugar da sua habitação. Sou eu que estou te dando uma possessão maior, um potencial maior. E você diz, eu vou arrebentar. E o Senhor está dizendo, antes de te moldar, voltar ao mar alto, antes de determinar os peixes para o teu barco, eu visitei tua estrutura, eu medi a tua intenção, eu conheço o seu coração. Você não pode desistir agora. Quando eu disser 3, se você estiver do lado de alguém, ou se você é a pessoa que está ouvindo o barco estalar, que está vendo entrar um pouquinho de água, e você pensou que ia arrebentar, quando eu disser 3, você vai pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado, vai colocar ela de pé. Então, por favor, já vai desobstruindo o caminho, tira a Bíblia do colo, tira a bolsa do assento, vai jogando essa criança para o alto. Quando eu disser 3, você vai pegar na mão dessa mulher e vai dizer para ela, segura essa rede. Você não pode soltar agora. Mas minha mão está doendo, mas o resultado vai te dar alívio. Camila, mas eu não aguento terminar esse culto e voltar para aquela vida, ou para a vida que eu tenho vivido. E o Senhor está dizendo, continue trabalhando e deixa o resultado comigo. Você tem que segurar essa rede. Quando eu disser 3, você coloca ela de pé para mim, por favor, do lugar. E você vai dizer para ela, não solta essa rede. É 1, segura a mão dela. É 2, pergunta para ela, está estalando?
Pergunta para ela, tem entrado um pouco d'água? Olha para ela e diz assim, mas Jesus já entrou nesse barco. Jesus já sondou a estrutura. Diga para ela, esses peixes são para você. Essa rede não vai soltar. Esse barco não vai naufragar. Você está debaixo de uma palavra, eu conto 2. Olha para ela e diz, segura essa rede. Olha para ela e diz, eu vim porque você fez um sinal. Fala para ela, vamos puxar junta. Diga, a gente sofre junta, chora junta, mas não deixa afundar. Olha para ele e diz, segura a rede, aguenta o barco. 3, bota ela de pé e diz, segura essa rede, aguenta esse quadro. Não solta, não solta. Não solta. Você já sofreu muito para soltar agora. Você já chorou muito para soltar agora. Deus está falando comigo. Você renunciou muita coisa para desistir agora. Não solta. Não solta. Esse marido vai entrar no teu barco. Esse filho vai entrar no teu barco. Esse ministério cabe na tua estrutura. Não solta. Não solta. Eu quero orar por você agora. Presta atenção. Nós vamos fazer assim. É minha última contagem, prometo. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Tem um grupo muito especial de mulheres aqui que já tiveram nas mãos uma rede, já tiveram uma estrutura para viverem o cumprimento do que Deus falou. Mas a coisa estalou tanto e ficou tão difícil que você soltou a rede. Você diz, irmã Camila, eu não aguentei. E aí você saiu da presença do Senhor, saiu de debaixo da cobertura da palavra. Desviou-se do propósito. Hoje tem mulheres aqui que não pertencem a nenhuma igreja evangélica, mas continuam vindo à igreja, porque têm saudade da palavra, porque acreditam na palavra. Mas não adianta você ouvir apenas, você precisa ouvir e se submeter na hora. A palavra de Deus repousa sobre você agora. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As mulheres que se afastaram dos caminhos do Senhor. Mãe Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, mas eu vou aí na frente receber oração, porque eu estou me sentindo meio fraca. Não vem. Não é você que eu estou chamando. Você está fraca, mas está segurando a rede. Está estalando, mas eu estou chamando quem sabe que soltou a rede. Mãe Camila, eu me afastei. E é gente que acha que não pode se submeter de novo à palavra, porque foi para caminhos tão distantes que acha que não tem mais jeito. Aí diz assim, não, irmã Camila, eu não vou hoje não, porque eu não sou casada. Quando eu arrumar minha vida, eu vou. Não, irmã Camila, eu não vou hoje não, porque eu fumo. Quando eu parar de fumar, eu vou. Quando eu parar de beber, eu vou. Só que você nunca para, e não é porque não quer, mas é porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Gente, olhe para cá, pare agora, quem estiver andando, pare agora. Você não se liberta, por mais que você queira. Lembra que Paulo disse, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, faço. Não é você que se liberta, é Jesus que te liberta. Mas Camila, mas como é que eu vou do jeito que eu estou? Não é Camila que está te chamando, quem está te chamando te garante. E foi Jesus que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vou julgar vocês? Não, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, como você está não define quem você é. Eu sei quem você é a despeito de como você está.
Então por isso ele diz, pode vir como está. Agora presta atenção, por que eu vou contar até 3? Porque tem gente aqui que diz assim, eu não vou aí no altar não, porque Deus conhece meu coração, Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque não foi Camila nem igreja, foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar, veja, ele diz aquele que não crê? Não, ele diz aquele que se... Porque a maioria das pessoas que querem viver com Jesus, mas não vivem por causa da culpa, não é porque não creem que Ele é o Senhor, é porque não tem coragem de sair do lugar e vir ao altar, porque tem vergonha. Aí fica no lugar dizendo assim, Deus conhece meu coração, conhece, mas não concorda. Ele diz, se você confessar a mim hoje diante dos homens, naquele dia eu te confessarei diante do meu Pai. Por que ele diz que os tímidos não herdarão o reino do céu? Ele está falando de quem fica com a bochecha vermelha quando tem o nome citado? Não. Ele está falando de quem crê, mas pela timidez não professa a sua fé. Ele está dizendo, por que você me ama, mas tem vergonha de mim? Ele está dizendo, você fala comigo lavando louça, fala comigo dirigindo carro, mas na hora que alguém pergunta, quer fazer uma aliança com Jesus? Você diz, não quero, ou não posso, ou hoje não. E ele está dizendo, até quando você vai se relacionar comigo? E quando alguém perguntar se você me conhece, você vai fingir que a gente não tem um relacionamento. Quando eu disser 3,